Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso canal Espiritualidade Livre. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos mesmo a esse espaço que é feito com muito carinho, com muito amor para vocês. Hoje eu tô aqui para falar de uma coisa que talvez você seja ou você conhece alguém que seja. Hoje eu quero falar sobre as almas velhas. Gilberto, que diacho é almas velhas, né? Eu sei o que é almas gêmeas, almas afins, mas almas velhas? O mundo, né, a criação de Deus, ela nunca se cessou. Então, a cada segundo, novos seres, nova vida surge não só no nosso planeta, como no nosso cosmos inteiro, no nosso universo inteiro. Né? A criação de Deus, ela nunca se cessou, ela nunca deixou de acontecer. Né? Então, enquanto existem espíritos que são mais antigos, existem espíritos que são mais novos, né? E quem já se relacionou aí com algumas pessoas sabe, isso não é questão de ser bonzinho, né? Ou de ser mal, né? Um espírito velho pode ser mal e um espírito novo pode ser bom. Bondade e maldade é do grau evolutivo, que você pode ter 50 mil anos e não evoluir nada nesses 50 mil anos. Como você pode ter 5 mil anos, isso quando eu falo alma, tá, gente? A alma é antiquíssima. Você pode ter aí a sua idade, 15, 20, 50, isso aí é a idade dessa encarnação, desse processo encarnatório. Mas sua alma é muito mais antiga que isso. Então, assim, não é questão de bondade, mas a alma, quando ela é antiga, né, como a gente fala, ela tem algumas características. E eu destaquei 5 características, tá, de almas antigas. Se vocês gostarem desse vídeo, deixarem bastante like aqui, eu posso fazer mais a continuidade com algumas outras características dessas almas, tá? Então, se a gente bater 200 likes nesse vídeo, eu posso fazer a parte 2 com mais 5 características de almas antigas, beleza? Então deixa o seu like aqui, ajuda a gente a bater os 200 likes. Então vamos lá, anota aí quantos desses pontos vocês têm, né, para vocês saberem aí se vocês são almas velhas, né? O primeiro ponto, não se encanta com coisas bobas, sabe? Não se ilude com as vaidades do mundo. Não quer dizer que essa pessoa não goste. Uma alma velha pode ter gostos. Pode gostar de beber, pode gostar de dançar, pode gostar de festa. Mas mesmo naqueles ambientes, elas são diferentes do resto. Ela tá na balada, ela tá no bar, ela tá na festa, mas ela é diferente. Ela tá no almoço de família, ela se destaca de uma maneira diferente. Não boa ou ruim, mas diferente. Gilberto, mas todo mundo é diferente. Sim, mas as almas velhas, elas são diferentes num sentido assim. Elas costumam, inclusive, serem, apesar de muitas vezes os mais jovens da família, aqueles que mais dão conselhos. Ele acaba assumindo um papel, às vezes, de irmão, de pai, né? As almas mais velhas têm essa característica de sempre assumir papéis de liderança, e a liderança é entregue a elas de maneira natural, né? Porque é evidente essa diferença. A falta de interesse, de encantamento por coisas comuns, coisas bobas, coisas da moda. Geralmente eles não seguem a moda, ou quando seguem essa moda, não se entregam a ela, sabe? Porque cada ser humano é cada um, mas de modo geral essa característica, eles não se iludem, não se encantam com coisas superficiais. Eles costumam muitas vezes ser chatos, ranzinzas, porque gostam só de coisa antiga. Segunda característica que eu já acabei falando, são sempre diferentes. Diferente do resto da família, ele é o único no meio daquela família inteira, diferente do resto do trabalho, diferente do resto dos amigos, né? É uma pessoa que possui uma chama que as pessoas elas ficam em dúvidas. Inclusive, apesar de muitas vezes serem mais introspectivos, né? As almas antigas elas são mais fechadas, elas muitas vezes são constantemente assediadas. Por quê? Porque elas apresentam uma diferença que encanta. Elas se tornam uma incógnita no meio das pessoas. E aí aquilo acaba despertando muitas vezes uma confusão de sentimentos em quem está próximo, né? Então recebe muitas cantadas. Às vezes está lá com o amigo, do nada o amigo se declara para ele, se declara para ela, né? E é uma coisa muito interessante. Desde criança sempre tem comportamentos diferentes, né? Sempre gostou de coisas distantes daquele universo que ele participa. Experiências mediúnicas desde sempre, né? Uma clareza de pensamento, ideias muito à frente da sua época, da sua idade, são características de almas velhas.
Tem uma alma velha sente uma saudade e não sabe de quê. É uma saudade de alguém, de algum lugar, de alguma coisa. É uma sensação de melancolia, muitas vezes. É uma saudade que a pessoa, nem a própria pessoa sabe explicar. Pode ser saudade de vidas que se foram, pode ser saudade da sua origem cósmica, pode ser saudade de alguém que você conheceu, porque uma alma velha viveu muito e nesse tempo acabou conhecendo muitas pessoas. Então pode sentir saudade de um fato, de alguém do passado, tá? É uma característica muito comum em almas velhas, a saudade. Do mesmo jeito que quando a gente alcança lá a idade da velhice, a gente muitas vezes sente saudade da infância, ou de alguém que marcou, ou de um momento da nossa vida. Na nossa idade cósmica, vamos chamar assim, muitas vezes a gente sente saudade de momentos do passado. Isso é uma característica muito comum em almas antigas. Há uma vontade de ajudar que é incrível. Ele já nasce, ele já cresce achando que ele tem que salvar o mundo, sabe? E a gente visualiza isso muito hoje em dia, pessoas preocupadas com o meio ambiente, com o direito do próximo, né? Isso é muito característica de almas velhas. Muitas almas velhas têm reencarnado nesse momento. Eu atendo muitas mães, né, enquanto terapeuta, enquanto sacerdote, e eu olho para a criança e vejo, é uma alma velha no corpo de criança, tá? Tem que tomar cuidado, gente, porque apesar de ser uma alma velha, é uma criança, tá? Naquele momento. Então, tem que tomar muito cuidado para não assumir, porque eu vejo, às vezes, crianças cuidando da mãe. E isso é uma coisa que afeta muito a vida daquela pessoa. Mas essas almas velhas querem ajudar. Elas têm uma necessidade de ajudar e às vezes elas metem os pés pelas mãos, elas se equivocam querendo ajudar demais. Aí passa a mão na cabeça do namorado, passa a mão na cabeça da mãe, passa a mão na cabeça do filho, passa a mão na cabeça dos amigos, né? Porque não é porque é velho que é perfeito, tá? Ainda está em processo de lapidação. Mas é uma característica típica de almas velhas. Tem uma intuição, as almas velhas, né? O quinto item, tem uma intuição que é fora do comum e tem conhecimento que nem ele sabe de onde veio. De repente ele está numa frase, de repente ele está conversando e ele fala um negócio que ele fala, caramba, de onde que veio isso? É o acesso às suas vivências ancestrais. Essa pessoa tem tanta vivência, né? Ela viveu tanto, ela é tão antiga que ela sabe de coisas, ela tem experiências em assuntos que ela ainda não viveu nessa vida. Tá? Então sabe de coisas, tem uma intuição, muitas vezes acha que está sendo intuído pelo mentor e está só acessando a sua memória ancestral. Isso é característica de almas velhas. E aí, você se descobriu uma alma velha ou descobriu que alguém próximo de você é uma alma velha? Comenta aqui embaixo que eu quero saber, tá bom? Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!